Obrigada, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é meio complexo, né, que é o cuidado da dor nos pacientes com epidermólise bulhosa. Meu nome é Mariana, eu sou médica, sou anestesista, tenho área de atuação em dor. Também sou acupunturiatra, também fiz medicina no canabinoide, também fiz medicina ortomolecular. Estou terminando meu doutorado na Unesp e hoje eu dedico meu tempo 100% ao cuidado dos pacientes com dor crônica. E por que falar em dor crônica? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a dor crônica é uma doença em si. Então, os pacientes com epidermólise bulhosa, eles têm epidermólise bulhosa e eles têm uma outra doença, uma outra comorbidade que chama dor crônica. E a dor crônica é uma doença super complexa. E por que eu estou falando que ela é uma doença? Porque a partir do momento que a gente tem dor há mais do que 3 meses, nós temos alterações do sistema nervoso central, alterações do sistema nervoso periférico, que fazem com que a dor seja uma doença. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma alteração da transmissão da dor, a gente tem uma facilitação da transmissão da dor. O paciente com dor crônica é como se ele sentisse mais dor, ele tivesse uma sensibilidade aumentada à dor e, ao mesmo tempo, modulasse mal essa dor. E isso faz com que a dor seja uma doença super complexa e com um impacto enorme na vida dos pacientes e da família desses pacientes. Então, esses pacientes, eles têm, fora a epidermólise, não estou falando da epidermólise, estou falando aqui somente da doença dor crônica, uma limitação funcional, uma limitação emocional, grande impacto socioeconômico e emocional. Então, é super importante que a gente entenda isso e que, quando a gente fala de dor pediátrica, a gente está falando desse impacto no doente e na família do doente. Então, sempre a gente tem que olhar para esse conjunto. A gente tem vários estudos falando sobre o impacto e o sofrimento da dor crônica na EB, e a gente tem vários relatos de problemas conjugais, falência do casamento, depressão, ansiedade. Então, a gente tem distúrbios emocionais, distúrbios do sono, as crianças não brincam mais, não se envolvem mais nas atividades de lazer. Então, a gente tem um impacto gigante na criança e na família. Então, sempre olhar também para a família, também para os cuidadores. Isso é muito importante. Então, por que eu estou aqui? Porque 100% dos pacientes têm EB. 100% dos pacientes com EB vão experimentar dor crônica. Mesmo os pacientes com a forma mais simples. Eu fiquei bem impressionada com esse trabalho, porque era um dado que eu não sabia. E 100% dos pacientes com EB têm dor. Então, é super importante a gente estar falando sobre isso aqui. A gente precisa avaliar essa dor. Eu ouvi várias pessoas comentando aqui sobre os impactos, sobre as complicações da epidermólise, mas eu não vi ninguém falando sobre a dor. Então, eu acho que é super importante a gente chamar isso para atenção, chamar para a nossa responsabilidade. Então, de perguntar isso na anamnese, de perguntar isso toda vez que a gente encontra esse paciente, de documentar isso, de avaliar essa evolução. Então, a gente precisa chamar a atenção para isso. Eu não vou entrar nesse mérito, né, porque a gente não tem muito tempo, mas aqui algumas dicas para quem trabalha com epidermólise e não quer estudar dor. Mas conversar com essa criança, principalmente. Às vezes, a gente subestima muito a criança. Então, às vezes, perguntar para a criança quais são as palavras que a criança usa para dor. Quais são as coisas que a criança usa quando ela sente dor. O que a família percebe que alivia a dor da criança? O que a família percebe que é o comportamento da criança quando ela tem dor? A dor, ela não precisa se manifestar como dor. Então, às vezes, a dor ela vai se manifestar com uma criança que não dorme direito, que acorda várias vezes à noite, uma criança que é mais irritada, uma criança que parou de brincar, uma criança que não quer mais correr, uma criança que não se interessa pelo brincar. Então, a gente precisa estar atento a isso quando a gente fala em dor em pediatria. Então, principalmente, tentar olhar para como a criança manifesta essa dor, que não necessariamente ela vai falar que está doendo. Ela pode manifestar com outros comportamentos não verbais. A gente tem inúmeras escalas, desde neonato até criança, até adulto. Então, eu incentivo aqueles que trabalham, né, que são prestadores de serviço, que busquem as escalas e busquem uma escala que se adequa mais à idade dos pacientes que têm. E aqui, como eu falei, a dor pode não se manifestar como dor, e mesmo assim é dor. Então, é super importante a gente estar atento a isso. E a dor na EB? Por que o paciente com EB tem dor? Ele tem múltiplas questões que são geradoras de dor. A pele é a principal delas, mas a gente tem outras fontes de dor que a gente precisa estar atento também. A gente sabe que o trato gastrointestinal também tem muita fonte de dor, desde a boca até o ânus.
O sistema músculo-esquelético é um sistema muito negligenciado, então esses pacientes eles têm muita alteração de mobilidade, eles têm a questão da pseudodactilia, eles têm posturas compensatórias por causa do problema dos pés, eles têm muita dor lombar, e isso é frequentemente negligenciado. Então, a gente precisa estar atento a isso também. E aqui eu vou fazer um adendo para a questão da preservação da massa muscular, porque nem sempre a gente está atento a isso. Então, eu incentivo fortemente que a gente esteja atento a isso, principalmente a questão da nutrição e da suplementação, pensando em creatina, pensando em ômega 3, pensando em incentivar a mobilidade dessa criança, pensando em fisioterapia. Então, isso é super importante. Uma questão que eu vou fazer esse adendo aqui, porque eu acho que é muito importante para todo mundo, né? O repouso e o sedentarismo são os piores inimigos da dor crônica. E isso é muito verdade para EB, isso é muito verdade para pediatria, isso é muito verdade para todo mundo. Então, não incentive ninguém a fazer repouso ou evitar movimento, né? Por medo do movimento. Isso pode piorar muito a situação da dor. Então, vamos incentivar o movimento, vamos pensar muito nessa questão da minimização das contraturas musculares, da preservação da massa magra, isso é muito importante. A dor músculo-esquelética é muito negligenciada. A questão dos olhos também é muito importante a gente estar atento. E o tratamento, é óbvio, gente, não faz sentido nenhum a gente tratar dor se a gente só tratar dor com remédio. Se a gente está tratando dor com remédio, a gente não está tratando nada. Então, a abordagem ela deve ter sempre biopsicossocial. Se a dor toma conta de tudo, tudo toma conta da dor. Então, eu gosto muito de falar que tratar dor é muito pouco sobre a dor e muito mais sobre todo o resto. Então, sempre a gente tem que estar atenta à questão biopsicossocial. Então, sim, a gente vai usar remédio, eu vou falar sobre remédio aqui um pouquinho, mas esse paciente ele tem que ter um suporte psicológico. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é uma das técnicas que tem maior evidência. A questão social, então precisa estar envolvido em comunidades, ele precisa estar na escola, ele precisa ter envolvimento com outras crianças. A mãe não pode se esquecer, a mãe também precisa ter um suporte social. É muito importante a gente estar atento a isso. E sempre olhar para o binômio família-criança. A gente tem a síndrome do cuidador, que é muito presente nas mães com EB. A gente sabe que tem um sofrimento muito grande das famílias, então precisa estar atento para isso também. E influencia muito a criança. As abordagens não farmacológicas. Já me falaram aqui 5 minutos, mas eu queria muito dar uma atenção à TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que é muito importante, e as técnicas de mindfulness e de meditação. A gente trazer a atenção para o momento é muito importante, assim como as técnicas de distração. Vou falar um pouquinho do banho, que é um momento muito crítico, a gente sabe, né? E uma das coisas que mais funciona no banho é o mindfulness. O que é o mindfulness? O mindfulness é a atenção plena. E aqui eu não estou falando mindfulness, às vezes a gente começa a falar de meditação, as pessoas acham que é uma coisa de riponga, né? Tem vários estudos de neurorressonância funcional que mostram que a gente modifica a estrutura do cérebro com a meditação mindfulness. E a meditação mindfulness, ela nada tem a ver com religião, nada disso, é só trazer a atenção para o momento, é só focar a sua atenção no momento, assim como as técnicas de distração. Então, por que isso funciona? Porque as vias de dor e as vias de atenção, elas são compartilhadas. Então, é como se você tirasse aquele influxo que está indo para a dor e modificasse o caminho dele para a atenção. Então, de fato, você modifica o caminho da dor, de fato, você diminui a percepção da dor. O que você pode usar? Qualquer coisa que a criança goste. Tablet, desenho, joguinho, música, qualquer coisa que a criança goste, você pode fazer para tirar a atenção dela para aquele do momento, do banho. E uma outra coisa que é muito importante é tratar o seu nível de estresse, família. Né? A família que fica... Eu entendo que é muito difícil, a gente lida, não vamos entrar nesse mérito, mas tentar fazer você também esse movimento, de não ficar pensando na sua cabeça, nossa, está chegando o banho, nossa, está chegando a troca de curativo, nossa, vai ser horrível, nossa, meu filho vai sofrer. A criança sente isso. E isso não sou eu que estou falando também, porque nada do que eu falo tem importância, a minha opinião não tem importância. São os estudos que mostram que o nível de estresse e ansiedade dos pais aumenta diretamente a dor da criança. Então, é muito importante que os pais façam esse trabalho também, de trazer a atenção para o momento, de tipo, eu estou aqui agora e eu estou só aqui agora me ouvindo falar. Eu não estou pensando que mais tarde eu vou ter que trocar o curativo do meu filho, que eu vou ter que dar banho no meu filho. Eu estou só aqui no congresso e está tudo bem. Agora a gente está aqui no congresso e está tudo bem. Então, fazer esse exercício é muito importante. Ensinar isso para a criança também. E eles aprendem. Eu faço muito mindfulness com meus filhos, tem vários aplicativos, vários cards, super importante, eles aprendem. Eles são maravilhosos, muito melhores que a gente. As outras coisas todas vocês sabem, eu tenho certeza.
Uma coisa que eu faço sempre, né, quando a gente conversa com as pessoas que a Janine, que a gente conversa no WhatsApp e tudo mais, é essa questão de sincronizar o horário do remédio com o banho. Então, a gente vai falar um pouquinho de tratamento farmacológico muito rápido, mas ou você coordena, tem duas opções. Sempre a gente deve dar medicação de horário para a criança, sempre. Então, é sempre de horário, ninguém nunca mais vai dar medicamento SOS para a criança, a não ser que ela não sinta dor. Se ela nunca sente dor, ela nunca sentiu dor, ela não reclama de dor, ok. Se ela tem dor, você vai dar a medicação em horário. Nunca mais você vai dar a medicação SOS. Então, deu medicação de horário, você vai sincronizar o horário dessa medicação 40 minutos a 1 hora antes do banho. Pode ser qualquer medicação que a criança tome. Se ela toma dipirona de horário, se ela toma ibuprofeno de horário, você vai sincronizar. Se você está dando uma dose menor, vou mostrar aqui as doses menores, você pode dar uma dose extra de medicação antes do banho. Uma dose de analgésico comum. Se isso não resolve, você pode dar um opioide antes do banho. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas o recado daqui é sempre sincronize 40 minutos antes o horário da medicação com o horário do banho. E use as técnicas não farmacológicas que funcionam muito. Tratamento da ansiedade. Eu recomendo que use o Mindfulness. Eu recomendo que use a TCC. Eu não recomendo o uso de benzodiazepínicos. Eu acho perigoso. Se você for... Esse artigo é muito legal. O artigo da doutora Julie Gold, lá de Stanford, de boas práticas, e você está autorizado a usar benzodiazepínico. Mas tem um risco de potencialização, depressão respiratória real. Então, eu recomendo cuidado. Tratamento farmacológico, ele sempre é em 2 passos. Esse aqui é a escala analgésica da dor da OMS. Quando a gente fala em dor em pediatria, a gente pula os opioides fracos, que são o opioide 2, que são o STEP 2. Então, como que funciona? Sempre pela boca, porque é o mais simples, o mais efetivo, mais conveniente, sempre pela boca, então nunca medicação parenteral, nunca medicação intramuscular, sempre pelo relógio, então sempre regular, sempre regular. Não existe medicação quando sentir dor, gente. Aí já é tarde demais. Por quê? Porque já ativou todos os circuitos de dor. E daí você tem que partir do tiro de canhão para baixo. A gente tem que, antes, sempre se precaver. Então, a gente sempre vai dar medicação de horário antes da dor. Se já sentiu dor, é tarde, está errado. Para o indivíduo, a gente sempre tem que titular, não existe dose de nada, e sempre saber que não existe dose máxima de opioide. Qual que é a dose? É a dose que melhorou a dor do paciente e tem um efeito colateral que ele suporta. Né? Então, a gente sempre vai ter que ir ali titulando a dose. Então, qual que é a dose ideal? A menor dose que controla a dor, entre 2 doses, com o mínimo efeito de colaterais. O que a gente pode usar em criança? Em criança, a gente só pode usar, só está autorizado a usar medicações comuns, né? Analgésicos, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, e direto depois para a morfina, que é o opioide que a gente está autorizado a usar. Esse slide eu coloquei aqui, que eu acho muito interessante isso, que uma dose de ibuprofeno ela é equivalente a 5 a 10 miligramas de morfina IM para alívio da dor. Então, ninguém precisa ir direto para a morfina, né? Porque, às vezes, acontece de a gente conversar com colegas que não têm tanta experiência com dor. O ibuprofeno e a dipirona resolvem muito, se usar da forma correta, se usar na dose correta, se usar regular, se usar as técnicas de distração. E não é todo mundo que precisa ir para o opioide. Só dor moderada grave, dor que não respondeu, dor que não resolveu, que a gente pode usar doses mais baixas de morfina. É o único opioide que é recomendado para o tratamento como primeira escolha para as crianças. A codeína e o tramadol não são, tem um black box do FDA. A gente não está autorizado a usar em criança. A gente tem morfina líquida, comprimido, liberação rápida, liberação programada. A morfina ela tem muitos efeitos colaterais, né? Então a gente precisa estar muito atento às complicações, principalmente a longo prazo. A gente sabe que a morfina ela pode piorar o prurido, né, que já é um problema nessas crianças, então a gente tem que estar atento a isso. E a longo prazo, a gente tem que estar pensando nos efeitos de hipogonadismo, puberdade tardia e osteoporose, né, além da tolerância, da impedância e da abstinência. Então, assim, eu tenho pacientes com EB que tomam morfina antes do banho, há muito tempo já, inclusive. Mas que a gente já usou tudo, e eles estão bem, graças a Deus, estão com a dor controlada, pacientes muito graves, mas estão com a dor controlada e seguem bem. Então, não é que você não pode usar, mas assim, você tem que avaliar o custo-benefício, né? Você tem que pensar sempre. E sempre fazer as coisas nos degraus. Então, primeiro o tratamento não farmacológico, primeiro olhar como é que está, primeiro as questões que a gente sabe que a gente pode fazer do banho, de imersão com curativo, o cuidado com as feridas, tudo isso, mobilidade, fisioterapia, o TCC, a questão social.
E, realmente, depois, os adjuvantes, que são super importantes. O paciente com dor crônica tem que tomar adjuvante. A única coisa que funciona para dor crônica é adjuvante. Dor crônica é uma doença. Dor crônica tem aquelas alterações do sistema nervoso central. O que modula essas alterações do sistema nervoso central? Adjuvante. Opioide faz isso? Opioide serve para nada, é um band-aid. Dipirona faz isso? Dipirona serve para nada, é um band-aid. A única coisa que modula as alterações do sistema nervoso central na dor crônica? Adjuvante. Então, todo paciente que tem dor crônica tem que tomar adjuvante. Então, se o seu filho tem dor há mais de 3 meses, tem que tomar adjuvante. A amitriptilina é um antidepressivo, a gabapentina é um anticonvulsivante. Como que eles agem? A amitriptilina, ela aumenta a quantidade de serotonina, noradrenalina, mexe na modulação descendente da dor. A gabapentina inibe o canal de cálcio, vai mexer naquela hipersensibilização da dor. Tem que tomar adjuvante. A gente tem alguns relatos, eu botei aqui só para saber, não estamos autorizados a usar, mas são coisas novas que estão chegando. Canabidiol tem alguns relatos de caso, tanto tópico nas feridas, quanto o uso do óleo, com a cicatrização mais rápida, menor formação de bolha, maior controle da dor, maior controle da ansiedade e redução do uso de opioides. Eu uso muito, não em crianças, né, o canabidiol, mas nos pacientes adultos com dor crônica, e eu acho que é muito promissor o uso dos canabinoides. A lidocaína tópica você pode usar ao redor da ferida na troca de curativo, você não pode usar na ferida, porque do risco de absorção sistêmica, mas também pode ser uma boa alternativa, também pode ser usado de forma adjunta. E o que eu queria que vocês levassem para casa? Cuidem da família, olhem para os cuidadores, olhem para a família como um todo. Quando a gente cuida da família, a gente está cuidando das crianças também. É um binômio, não esqueçam das famílias, pergunte para essa mãe como é que ela está, o que ela precisa. Empodere a criança, acreditem nas crianças, a criança sabe falar da dor dela. A criança te fala o que melhora, o que não piora. Ela te fala onde dói. Acreditem nas crianças. Usem medidas não farmacológicas. Usem distração e mindfulness. Funciona. Use adjuvantes. Use medicações de horário. Não usem medicações SOS. Nunca usem medicações SOS. Usem medicações de reforço para banho. Controlem os horários. E a minha última mensagem, talvez a mais importante de todas. Sentir dor não é normal, gente. Ninguém tem que se acostumar com a dor. Ninguém tem que se acostumar com a dor. Toda dor tem tratamento. Procurem tratamento, procurem ajuda. E eu estou aqui à disposição de vocês. Aqui está o meu contato do Instagram, me sigam. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, eu estou sempre à disposição. Janine tem meu contato também. Eu sou voluntária da Débora. Eu atendo os profissionais aí do Brasil todo que têm dificuldades em tratar a dor dos pacientes. E era isso. Muito obrigada.